Bem-vindos ao canal Servidores Ativos e Inativos do município de Taubaté. Me chamo Cleiton Carvalho. A tão temida reforma da Previdência finalmente está na Câmara para discussão. É importante lembrar que muitos pontos desta lei é a adequação à Emenda Constitucional 103, que foi a reforma da Previdência Federal, e que estados e municípios precisam se adequar. Mas nem todos os pontos são obrigatórios ou precisam ser como está no projeto enviado à Câmara. Vamos entender então os principais pontos dessa reforma? Toda vez que aparecer RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, entenda-se aposentadoria pelo IPMT. Artigo 2º, o RPPS de Taubaté, de filiação obrigatória, tem por finalidade assegurar aos servidores municipais, efetivos e seus dependentes, especialmente nos casos de invalidez, idade avançada e morte. Artigo 4º, parágrafo 1º. O desligamento do segurado do RPPS de Taubaté não atribui direito à restituição das contribuições vertidas ao IPMT, mas garante ao segurado a contagem de seu tempo de contribuição para aposentadoria em outro regime de previdência social. Então, não há opção de não contribuir com o IPMT. Mas, caso o servidor resolva sair, o que foi contribuído se perde. Apenas o tempo é possível se levar para outra previdência, como o INSS. Artigo 3º. O RPPS de Taubaté rege-se pelos seguintes princípios: equilíbrio atuarial e financeiro. Separei esse princípio em especial, pois seria cômico se não fosse trágico. Enquanto o IPMT for um órgão gerido por político, pois o presidente é indicação política, esse princípio nunca será seguido. E a prova está aí: o Instituto falido, às beiras do seu fechamento, com o prefeito descumprindo a lei de convocar eleições para se mudar o presidente e prorrogando o mandato desse presidente através de uma portaria. Artigo 116. Fica vedada a nomeação ou designação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive do prefeito, dos secretários municipais, dos dirigentes de entidades de administração indireta, dos vereadores, do superintendente ou dos membros do Conselho Deliberativo, para exercício de cargo em comissão ou de função de confiança no IPMT. Ainda falando em política, é importante sabermos que quem são os comissionados e conselheiros do Instituto, para cobrá-los e evitar a troca de favor política entre esses políticos. Artigo 26. Manter a disposição de fiscalização do IPMT, da Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, do Ministério da Economia e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, durante 5 anos, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações previdenciárias. Isso é muito importante. Nós, servidores, devemos acompanhar o IPMT, inclusive nessa lei há um artigo que nos dá esse direito, pois se o Instituto está à beira da falência, em parte é culpa de nós, servidores, pois não acompanhamos como a nossa aposentadoria está sendo cuidada. Artigo 118. Os ordenadores de despesas do IPMT responderão com seu patrimônio pessoal pelos prejuízos e malversações dos recursos financeiros do IPMT, nos casos de dolo ou culpa. Vistos os prejuízos que as ações da atual presidência do IPMT deixou nos cofres do mesmo, com o ex-prefeito Ortiz Júnior não pagando por quase 2 anos a parte patronal e os aportes ao Instituto, cabe verificar o atual presidente e os antigos gestores do Instituto pela quebra do mesmo. E esses, como está aí no artigo, deverão responder com seu próprio patrimônio pelo prejuízo causado. Isso é um ponto ótimo que está sendo incluído nesta nova lei. Artigo 127. É vedado o pagamento pelo IPMT de abono de qualquer natureza, devendo os abonos da Unital, que já são previstos, serem custeados pelas respectivas entidades instituidoras. Bom, aqui é um recado claro para o pessoal da Unital. Uma vez que o abono foi extinto, está para ser criado um outro com outro nome aí que vai gerar os mesmos problemas. Fato é que, se houve desconto de contribuição do IPMT sobre este abono e o Instituto aceitou, entre aspas, de boa fé, ele deve sim responder e pagar a aposentadoria em cima disto. Então é importante que os servidores da Unital se atentem para este novo abono que será criado, pois, se não incidir em IPMT, como está aí no artigo, a Unital que deverá manter o pagamento inclusive aos aposentados. E volto a repetir, esses 280 devem se tornar salários incorporados. Não se deve pensar no aqui e agora, pois quando o servidor se aposentar, o salário vai ser reduzido. Então não adianta aqui nessa lei, eles estão tentando tirar o corpo fora, tentando tirar a responsabilidade do IPMT, que segundo os servidores da Unital, recolheu sim em cima desses 280 contribuição previdenciária. Se recebeu, tem que ou pagar a aposentadoria ou devolver o que foi recolhido ilegalmente.
Artigo 11. A contribuição normal dos órgãos empregadores do município não poderá ser inferior ao valor de contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta contribuição. Isso significa aí no parágrafo 1º, a alíquota de contribuição normal de que trata o caput desse artigo será de 28%. Retomarei a seguir o artigo 12, mas pelo menos uma boa contrapartida nessa lei. A parte patronal vai subir dos atuais 22% para 28%, ficando justo também que o ente público contribua com a quebra que ele mesmo ajudou a acontecer. Artigo 123. Na hipótese de extinção do IPMT, o Tesouro Municipal assumirá integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários à sua concessão foram cumpridos antes da data de extinção desse regime. Significa então, aposentados, que vocês podem ficar tranquilos. Quem já tiver todo o tempo também para poder se aposentar, pode ficar tranquilo que a prefeitura é obrigada a assumir as suas aposentadorias. E aqui eu deixo uma opinião pessoal. Levando em conta o desconto absurdo de 14% nos aposentados, mesmo que a progressiva, que vai ser de 9% a 14%, e no INSS a maioria dos servidores pagaria só de 9% a 11% de alíquota, levando em conta que não haverá aposentadoria integral mais, mesmo quem contribui com o teto vai se aposentar apenas com a média, todas as aposentadorias, quem não ficar no mínimo 40 anos contribuindo, será menor que o salário atual. Considerando a previdência complementar, onde quem ganha acima do teto, quem quiser manter o seu salário ou se aposentar, vai ter que fazer uma aposentadoria por fora para poder completar sem a parte patronal. E, conforme eu acabei de ler, a prefeitura é obrigada a assumir as aposentadorias e essa se daria sem desconto aos aposentados, já que não existe mais IPMT, então não tem o porquê tirar 14% dos aposentados. E em substituição ao que hoje são os aportes ao IPMT, pode ser usado para repassar ao INSS o que já foi recolhido. Então, diante de toda essa situação, o melhor para o servidor é o fim do IPMT e a migração para o INSS. E quero deixar aqui muito claro, não haverá mudança de regime de contrato. Ninguém vai passar de estatutário para seletista apenas com a mudança da aposentadoria. O que vai mudar é o regime de aposentadoria. Não vai ser mais IPMT, vai ser INSS. Como quem recebe acima do teto não vai ser mais IPMT, vai ser uma outra empresa. Digo isso de acabar com o IPMT, pois se prolongarmos essa situação, corremos um sério risco de acontecer o que aconteceu com os servidores dos Correios. Os ativos pagando aí quase 18%, inativos quase 27% e os pensionistas quase 37%. E vocês, o que pensam a respeito dessa reforma? Procurarei fazer reuniões com os vereadores, levantando esses 3 pontos em especial: o desconto dos aposentados, a alíquota progressiva que ainda é possível e o estudo para acabar de vez com o IPMT. De resto, faz parte da reforma obrigatória de lei federal e não há muito o que se discutir, mas estou aberto a sugestões e temas de reforma que podem ser revistos. Obrigado a todos, até a próxima.